Fala família da São Futebol, beleza? Galera, tô aqui pra gente falar do jogo do Corinthians, né? Que aconteceu ontem pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. É... Sinceramente, estranhei o Corinthians jogar ontem, né? Muito afastado do resto da rodada, mas né, a federação tem dessas. O jogo ontem, mais uma vez, o Corinthians não jogou bem. Eu já achei que isso tinha acontecido no jogo que ele venceu contra o Atlético Goianiense. Ontem o Vitor Pereira resolveu entrar com a escalação com 3 zagueiros. A escalação não funcionou, principalmente no primeiro tempo, onde o Corinthians teve mais dificuldades e acabou sofrendo o gol. E o gol foi de lei do ex, né? O gol do Wendel, que já foi lateral esquerdo do Corinthians. E foi uma jogada bastante interessante, que ele estava por dentro, né? No momento do gol e não ali como lateral. Ele meio que fez uma infiltração por dentro. E acabou chutando de fora da área. O chute indefensável pro Cássio. Enfim, os 3 zagueiros não funcionaram porque sempre um deles acabava ficando sem função de marcação, né? Ou era o Gil, ora era o Bruno Melo, ora era o Raul Bicalho. Então, realmente não funcionou. O Corinthians tentou jogar quando tinha a bola pelas laterais, né? Com Mosquito e também com Adson, mas não funcionava. E aí no segundo tempo, o Vitor Pereira resolveu fazer alterações, trocou logo 4 jogadores de uma vez no intervalo, né? Saiu o Bambu, entrou o Júnior Moraes, para ser um atacante ali de mais referência. Aí ele tirou o Bruno Melo, que era o terceiro zagueiro ali pela esquerda, e colocou o Viton, tirou do Queiroz, colocou o Juliano e tirou o Adson para colocar o Renato Augusto. Aí o Corinthians melhorou, começou a ter mais posse de bola, né? Controlou mais o jogo ali no meio campo. Mas continuava sofrendo muito pelo lado direito da sua defesa, né? Aí mudou. Porque o Mantua não é lateral de origem, né? Ele é um ponta, né? Um atacante de beirada, mas ele joga como lateral, na maioria das vezes. Ali na lateral direita. E eu não consigo assimilar muito bem, eu entendo que o Fagner tá machucado, mas por que ele não coloca? Então ele não tem confiança, né, nos seus outros 2 laterais, que é o João Pedro e o Rafael, o português lá. E, cara, o Rafael vinha jogando até, né, ali, após o jogo do Internacional, que teve aquela polêmica da suposta ofensa racista que ele fez no Edenilson. Ele nunca mais jogou. Eu acho que ele só jogou, se eu não me engano, um pedaço de um jogo, se eu não me engano, foi contra o próprio Atlético Goianiense. Mas ele não vem se sustentando como parecia que ia acontecer após a lesão do Fagner, né? O João Pedro, a torcida pega muito no pé dele, até porque ele veio do Palmeiras, né? E eu acho que esse é um dos motivos. Não concordo com isso, né? Não acho que tem muita coisa a ver. Mas, assim, eu como torcedor não vejo isso como um problema. O jogador ser revelado, ter feito história em algum outro time, e por isso eu ter uma cobrança mais excessiva em cima desse jogador. Eu acho que não tem nada a ver, os caras são profissionais, né? Vou dar um exemplo que eu tenho assim, que é o William Bigode, que jogou no Palmeiras, e ele jogou muito bem pelo Corinthians e jogou muito bem também, foi mais vencedor ainda pelo Palmeiras. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação que a torcida impõe sobre o atleta não faz muito sentido pra mim, não. Mas é isso, o Corinthians teve mais posse de bola
E, e assim, apesar de ter o controle do jogo, o Cuiabá montou um ferrolho bastante, né, compacto ali na sua defesa e impediu o jogo do Corinthians, que mesmo com a posse de bola continuou errando muitos passes, né? O número de chutes a gol foi igual, né? 11 para cada lado e 4 chutes no alvo do Corinthians e 4 também do Cuiabá, né? É, e aí a posse de bola foi maior do Corinthians, principalmente pelo jogo que fez no segundo tempo, mas sem muita efetividade, né? E assim, o Corinthians vem se complicando em jogos que não precisava disso, né, galera? Tipo assim, eu acho que era um jogo que o Corinthians tem poderio técnico suficiente para vencer a partida. Taticamente, cara, eu acho que o Vitor Pereira, ele se perde um pouco aí, ainda nesse elenco do Corinthians, mas, cara, tem coisas positivas e negativas aí na, nesse trabalho aí do Vitor Pereira que, que devem ser exaltadas e as negativas devem ser criticadas, né? Tipo assim, o Roger Guedes estava jogando na direita, né? No primeiro tempo. E agora no segundo ele foi lá pro lado esquerdo, onde jogava o William. O William não tá jogando, né? Porque tá tendo muitos problemas com a própria torcida do Corinthians, mais uma vez, torcedor ameaçando a família dele cara, assim, eu assisti muitos jogos do Corinthians, tá? O William, quando vinha jogando, era o jogador mais técnico do Corinthians. Muitas vezes ele fazia um jogo muito melhor do que o próprio Renato Augusto, tecnicamente, ali do lado esquerdo, entendeu? Então não consigo entender essa cobrança, né? Não sei se tem política envolvida, se tem outras coisas por trás, porque realmente o William estava jogando muita bola mesmo, e é complicado ver isso acontecer com um jogador que tinha, né? Acredito que ainda tem a sua identificação com o clube, e o jogador deve se sentir meio que. Deve sentir uma certa ingratidão da parte do torcedor em relação a isso, né? E assim, o Corinthians, com esse resultado, coloca a sua liderança em xeque, né? O Palmeiras vem logo atrás aqui, com 16 pontos. O Palmeiras joga amanhã, né? Contra o Botafogo. O Atlético Mineiro joga hoje contra o Fluminense, também é outro que pode passar o Corinthians. E o Corinthians vem se complicando aí de maneira desnecessária em relação aos resultados. Mas é isso, galera. Eu acho que o Brasileirão vai ficar bem interessante a partir de agora, né? Jogos incríveis. Nós, assim, vamos ter. Tá bem equilibrado, né? Tipo assim, o Atlético Mineiro e o Palmeiras não considero talvez porque os dois são de alto nível, mas na rodada que o Corinthians ganhou, os dois empataram. E agora o Corinthians perdeu e os dois têm condições de ganhar a partida, né? De ganhar os seus jogos. Então, assim, tá aberto. Vai ficar muito interessante o campeonato. E temos aí também na zona de rebaixamento uma briga que tá ficando interessante. O Ceará voltou da zona, né? Com o resultado, com a vitória do Goiás sobre o Botafogo. E o Juventude é outro também que acabou voltando, né? Porque o Cuiabá ganhou ontem, né? Do Corinthians. Então está muito interessante o campeonato. O Atlético Goianiense entrou na zona de rebaixamento em penúltimo lugar, né? Porque perdeu o Corinthians. Então, assim, o campeonato vai ficar divertido, vai ficar legal. E é isso, galera, que eu tenho pra falar. Amanhã tem vídeo falando dos jogos de hoje. Sexta-feira tem vídeo também falando dos jogos de amanhã. Beleza? Valeu, compartilhem e comentem aí o que vocês acharam do jogo do Corinthians. Tchau, tchau.